Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste domingo, dia 26 de julho de 2020, 17ª, finalizando, o mês de julho. Entramos no 17º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a verde, mas nesse dia nós também lembramos dos santos Santa Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora. Antes de iniciarmos então a liturgia da palavra, eu vou ter que fazer um pitaquinho a respeito, até porque eu não sei muito. O que eu sei vem da tradição católica da igreja primitiva. Provavelmente são relatos dentro de livros apócrifos. Eu sugiro que não leia, tá? Porque não é porque é apócrifo também que tem alguma coisa a ver com mística, misticismo, não. É que não está de acordo, né? E por isso que não, assim, destoa em alguma coisa e não está na Bíblia Sagrada. Mas de qualquer forma, a história de Santa Ana e São Joaquim, ele existe na tradição da Igreja Católica. Então você pode estar ouvindo histórias, memórias ou relatos, né, a respeito dos pais de Maria Santíssima. O pouco que eu sei, eu fui coletando nesses poucos anos de conversão para a Igreja Católica. Então tem a ver por volta de 2015 para cá. Eu não sei quem falou, eu não lembro se eu li, eu sei que eu só vou contar o que de fato, o pouquinho que eu sei da tradição católica que se diz. E eu rezo para que algum padre, né, que conhece a tradição católica mais a fundo, tenha as fontes, possa depois estar falando sobre os avós, ou se já não falou, né? Por isso que eu indico. Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, padres da Canção Nova, então eles podem estar falando. Mas a gente vai acabar descobrindo também, se você tiver curiosidade, né? Então, dizia-se o seguinte, que os pais de Nossa Senhora Maria Santíssima eram um casal já de idade avançada, sem filhos. E um dia São Joaquim estava uma espécie de espera, uma fila, digamos assim, no templo de Jerusalém e queria. Então, sobre a tradição da igreja com relação a Santa Ana e São Joaquim. Desculpa, eu tive que dar uma pausada porque aconteceu uma situação aqui, precisei dar uma pausada no áudio. Então, onde é que eu estava? Ah, tá. Então, conta-se pela tradição que um dia o pai de Nossa Senhora, ele foi fazer uma oferta no templo de Jerusalém, mas era uma oferta específica para quem tinha filhos. E alguém na fila ou na parte da espera para ser atendido pelos sacerdotes, alguém chegou nele e falou: "O senhor não pode estar aqui para ofertar esse tipo de sacrifício, porque o senhor não tem filhos, independente se fosse menina ou menino." E ele saiu muito revoltado. Ele ficou muito brabo. E orou, e chegou em casa, falou, se queixou com a esposa, e a esposa se sentiu culpada, porque é como se fosse a parente de Nossa Senhora, a Santa Isabel, né, com o primo Zacarias. É a mesma situação, os pais de São João Batista. A situação dos pais de Nossa Senhora foi meio parecido. Já eram de idade avançada para terem filhos, eram pessoas muito devotadas ao Senhor, fiéis à lei, não só à lei, mas principalmente ao Senhor, tinham muita fé, mas estavam com o coração partido por não terem filho algum. E um dia, não sei, aí tem vários meandros, né? Eu sei que existiu essa situação que fez com que o pai de Nossa Senhora fizesse uma oração para Deus, que ele estava se sentindo muito injuriado com essa situação. E a mãe de Nossa Senhora tendo toda a paciência do mundo, né? O que aconteceu foi que um dia a graça do Senhor, graças a Deus, recaiu sobre aquela família e Nossa Senhora frutificou-se, né, no ventre de Santa Ana. E diz que foi um parto muito tranquilo, muito assim, sem grito algum. Porque quem já ouviu filmes, não precisa também, ou quem passou por parto, mesmo parto de cesárea, é um griteiro, né? Se não é a mãe que grita, porque está de cesárea, é o nenê que chora, não é isso? E tem que chorar, não é?
Então, parto natural, as mulheres faziam muita força e fazem ainda. Naturalmente se melhor se fosse natural, né? Mas às vezes eu vou fazer um meandro. Às vezes é bom que seja de cesárea, porque se não for cesárea, muitas vezes devido ao parto natural acontece algum problema no parto e a criança nasce com problemas físicos e mentais, né? Então aqui prolifera a cesárea, mas por um lado é bom. E aí, nesse parto, aconteceu algo já extraordinário. Diz que Santana não gritou e o nenê, se chorou, foi muito pouco, mas tudo certo com o parto. Aí, na sequência, uma menina, uma criança saudável, jovem, e parece que os pais dela, de Nossa Senhora, falecem, porque já estava com uma idade avançada, né? E eu não sei se esse é um dos motivos o qual Nossa Senhora vai para o templo por volta dos 5 anos, 6 anos, para se dedicar aos serviços e depois, na sequência, passado mais um tempo, ela é prometida em casamento a São José. Então, assim, com relação. Por que todo esse meandro? 6 minutos de áudio. É importante celebrarmos, como diz o Papa Francisco, cuidarmos dos nossos avós? Sim, até porque pela data secular ficou instituído o Dia dos Avós. Mas eu estou contextualizando que eles se utilizam dessa data por conta de uma data dos dois, do casal pais de Nossa Senhora. Por isso que é Dia dos Avós. Talvez você esteja perguntando assim, mas e os pais de São José, né? Não, aí já não acho que não tem registro, nem na tradição católica, porque São José já era muito mais velho do que Nossa Senhora, né? Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: como eu sou marqueteira de santos, eu estou colocando aqui um sentido mais da linha do Senhor do sobrenatural atuando sob sua graça, sob esse casal abençoado, sempre foi abençoado, fiéis a Deus, mas que pela dor, pela injúria, né, as coisas não aconteciam, não nascia filhos, e quando apareceu Nossa Senhora na vida deles, foi algo assim do sobrenatural, tá? Não foi um parto comum. Isso eu me recordo bastante. Então, dois fatos que eu me recordo da tradição que se diz sobre os pais de Nossa Senhora. Primeiro, essa questão injuriosa que o pai dela padeceu por não terem filhos, porque estavam impedidos de fazer alguns ofícios, alguma coisa, alguma devoção dentro do templo, alguma oferta, um sacrifício, alguma coisa. Além disso, por não terem filhos. E segundo, o parto super silencioso, manso e tranquilo que foi o de Santa Ana. E acredito que tenha sido também o de Jesus, apesar que foi numa gruta em Belém ou numa estrebaria, né? Devido à viagem. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Com o seu menino Jesus. Certo? Então tem uma devoção chamada Nossa Senhora do Bom Parto, né? Tá difícil, se tem partos difíceis, peça para Nossa Senhora ajudar, certo? Peça para Santana te ajudar, São Joaquim te ajudar, tá? Se você sabe de mais detalhes, propague por aí, não guarde para você, tá? É claro que você não vai poder falar aqui no meu canal, nem colocar comentário, porque está impedido, mas divulgue. Eu acho que é uma devoção muito importante. Sem contar que, por exemplo, os pais de Santa Teresinha, casal Martin, também são santos, né? Foram declarados santos recentemente, aí há alguns anos, e vamos falar a verdade, o casal abençoado, né? Além de Santa Teresinha, foi uma família que proporcionou outras vocações religiosas, né? E eu já contei aqui alguma coisa a respeito de como é que era antes deles começarem a fazer filhos. Eu esqueci a referência. Eu tenho que comprar aquele livro de novo, gente. Eu tenho que ter aquele livro de novo. É que eu me desfiz por uma situação aí que... Sabe aquelas coisas que às vezes te causam má impressão? Às vezes aquele livro você precisa ceder, mesmo não podendo, mesmo sendo um material importante, você precisa ceder para te acalmar, porque te traz lembrança ruim. Então, foi com o Diário de uma Alma, que é o escrito de Santa Teresinha, e mais essa biografia,
que eu tinha, com fotos e tudo. Mas eu sinto a necessidade tremenda de tê-los novamente, porque essa biografia de Santa Teresinha, ela vem do convento lá das Carmelitas é, da Alemanha, mas é muito bem escrito, é muito bacana, com fotos, muito rico em fotos preto e branco de Santa Teresinha e tudo, e fala da vida dela de uma forma assim muito delicada, uma coisa impressionante. Depois eu trago a referência de novo, mas eu vou ter que comprar esse livro. Esse livro é da editora Musa, acho que é. Não é Santa Teresinha, acho que é Teresinha de Lisieux. O título é assim: Teresinha de Lisieux. Ele tem um aval de um convento lá da Alemanha carmelita. E fala da relação íntima, mas de uma forma suave, né? Do casal Martin. Eles eram recém-casados, o senhor Martin queria ser padre e parece que a mãe de Santa Teresinha queria ser freira. Eu não sei como é que eles se encontraram na vida lá na França, mas se encontraram em Lisieux. E aí, casaram. Não deu certo. O senhor Martin não deu para ser padre, a mãe de Santa Teresinha não conseguiu ser freira. Casaram. Beleza. E passou algum tempinho e nada de vir filhos, né? E devotos, fiéis à Igreja Católica, puxa, será que o problema é comigo? O problema é com outros? O que que acontece? Aí cada um foi ter uma direção espiritual com o padre. Não ao mesmo tempo, foram separados. E o padre, né, pensou tal. Aí quando chegou o senhor Martin para fazer a direção espiritual e se queixar de que não tinha filhos, o padre perguntou: mas vocês estão tendo relação íntima? De forma delicada. Oi? Sério, o pai de Santa Teresinha falou assim: oi? Como assim? Não, a gente dorme. Aí o padre: não, como é que vocês fazem? Vocês, quando é pra dormir, o que que vocês fazem? De boa, assim, acho que o padre perguntou assim, né, de forma bem calma e tal. Aí ele explicou: não, a gente troca de roupa e tal, não sei o que, e dorme. Não faziam nada. Eram bem inocentes nessa parte. Eu chamo inocentes, né? Eu não tinha conhecimento de nada, porque ele queria ser padre e ela queria ser freira, então eu não sabia que. Aí o padre que teve que dizer lá, o senhor Martin, ó, sabe, o senhor tem que. Sabe como é que é, né? A gente, infelizmente, vive num tempo que a gente, infelizmente, até a propaganda mostra coisa. Sexualização total. Tadinho, quer dizer, entre aspas, tadinho não, né? Mas como é que ia ter filho se não fazia nada? Aí já viu, né? Aí quando começou, aí foi aquela prole maravilhosa da família Martin, que nós bem conhecemos e que tiveram filhos até que infelizmente não vingaram, mas foi uma família grande, profícua. Só que infelizmente a senhora Martin deve ter morrido de câncer de colo de útero, alguma coisa, porque morre muito jovem. Não consegue criar a Santa Teresinha, que era a filha temporona, né? A última. Então eu gosto dessa biografia que depois eu. Mas é da editora Musa. Se você procurar pelo site da editora Musa, que geralmente tem poesia, coisas relacionadas a empoderamento feminino, estranhamente no catálogo deles tem de Santa Teresinha, só que não tá como Santa, é Teresinha de Lisieux. E ela bonita na capa, assim, quando era jovem. Até tem um detalhe interessante. Quando a Santa Teresinha era jovem, ela não era muito dada a namoro. E ela estava na estação de trem, esperando junto com as irmãs para alguma viagem. E de repente veio um grupo de rapazes jovens, você sabe como é que é a juventude, tudo zoado, né? E simplesmente um deles pegou Santa Teresinha, não é no colo, ó. Tipo, sabe quando agarra pelas pernas, levanta e sai correndo? Mas é coisa zoação, sabe? Eu falo zoação, mas é coisa traquinagem de jovem. Diz que Santa Teresinha fulminou o rapaz que a pegou com um olhar tão feio que o piá teve que parar, deixar ela e pedir desculpas. Ela não gostou daquilo. E outro detalhe também nessa biografia é que quando ela se tornou freira, ou estava no processo de noviciado, aconteceu uma situação que ela ficou extremamente triste, extremamente chocada. Então é tudo ao mesmo tempo agora, um misto de sentimentos ruins, de pudor, de tudo. Diz que um padre jovem começou a olhar muito para ela e ela sabia que aquele olhar não era bom. Então ela começou a rezar muito pelos padres.
nesse sentido também. Então, é um livro muito interessante. Muitas coisas eu guardei na memória, assim, desses fatos, porque eu achei muito interessante. E eu indico, super indico, caso você não conheça, apesar de ser uma editora secularíssima, ela tem, olha, eles pegaram um manuscrito, o original, assim, realmente muito bem feito, muito bem assessorado, que vem desse convento carmelita da Alemanha. Muito legal mesmo, tá? Bem, é o seguinte. Outra coisa que eu gostaria de falar e pedir desculpas é que eu tô num descoordenado total. Eu fiquei de fazer um momento oracional, mas não tá saindo do jeito que eu quero, porque infelizmente há situações que não adianta forçar, né, gente? Eu também não sou muito de likes, compartilhamentos, então o meu canal não monetiza, graças a Deus. E eu tenho que fazer na medida que for acontecendo. Eu não sei se eu comentei na liturgia da palavra, ou talvez em algum dos últimos áudios do momento orante, oracional, é que eu estou em combate espiritual com uma situação particular minha. Tem dado resultado, mas eu tenho focado muito nisso. E não adianta. Eu sou mulher, mas tem coisa que eu não consigo focar. Eu não sou multifocada, entendeu? Tem gente, eu admiro muito mulheres que trabalham fora, têm filhos, cuidam da casa, nessa pandemia limpam a casa, faz home office, faz tudo, mas tá surtando, né? Eu admiro muito esse povo que faz várias coisas ao mesmo tempo. Assim, admiro bastante, mas eu não sou esse tipo de gente. Lamento informar. Não sou assim. Eu tenho que focar e focar bastante. E nesse momento eu estou passando por um processo de orações de saturação, ou seja, eu estou fixada numa situação com pessoas envolvidas, em que eu preciso rezar de forma firme e num primeiro momento nessa forma que a RCC faz, orações de saturação. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu sugiro que você vá então no site da RCC para saber o que é orações de saturação, que na realidade não muda nada. Você pode rezar vários terços da misericórdia, marianos, mas focado num assunto ou com pessoas envolvidas. E é o que eu estou fazendo porque assim, eu demorei muito para tomar essa atitude. É uma coisa que já rola há 12 anos já e a coisa ficou engasgada com muito, para mim, né? Tô falando, das pessoas eu não sei, mas por mim, muito ressentimento, muito ódio envolvido, então eu não estou tendo tempo de gravar um momento oracional. Tanto é que está atrasado esse áudio de domingo, tá? Então, eu vou dar um time aí no momento oracional. Eu só vou retomar dia 1º de agosto até dia 13, para honrar os 13 dias em memória a Nossa Senhora de Fátima. Esse eu nunca me preocupo porque, assim, o que eu vou estar falando? O livro azul do Padre Gobi, eu vou estar falando do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Então é um ciclo mariano de 13 dias. É outra coisa. Agora, dar sequência, eu não sei se eu consigo nesse momento. Né? Porque para Nossa Senhora aí já é focado. Independente se eu faço na hora ou escolho o tema, não tem problema. Porque na minha cabeça já está esquematizado algumas situações. Né? Por quê? Para fazer o desenvolvimento da devoção a Nossa Senhora de Fátima e estimular você a rezar privadamente o Santo Terço, tá? Aí na subsequência que depois do dia 13 que não, acho que não dá certo. Se não me engano, no caso de agosto, Nossa Senhora ela faz a aparição em um outro dia porque há uma espécie de sequestro das crianças. Elas são presas mesmo pela polícia, porque eles estavam achando que estavam tendo uma perturbação, que as crianças, perturbação da ordem pública, e fora que achavam que as crianças estavam mentindo, que era coisa de traquinagem. Então, existe, eu acho que é em agosto que aconteceu essa situação da aparição de Nossa Senhora ter acontecido depois. Mas mesmo assim eu vou honrar do dia 1º ao dia 13, tá bom? Isso vale até outubro. Depois é outro esquema. Aí eu já não sei. E também eu não sei se eu vou dar conta. Eu espero que eu dê conta do meu combate espiritual particular, né? Parece piada, mas é um combate espiritual interno comigo mesma. É liberar perdão, ixi, um monte de coisa. Porque até não falo mais com as pessoas envolvidas. Elas não gostam de mim mesmo, isso é declarado. Elas não gostam de mim, eu também não gosto delas. A coisa é assim. Só que Jesus diz, Jesus não falou gostai-vos uns aos outros, é amai-vos, principalmente os inimigos.
E o que Jesus fala? Inicialmente, orar pelos inimigos. Então, vamos fazer do começo, né? Então, são desafetos nesse ponto, sabe? É uma situação bem complicada. E eu já comentei, vou comentar de novo. Eu já entrei em combate espiritual com várias situações com outras pessoas, mas eu tive que fazer em certos momentos. Teve um caso em 2017 que eu estava muito amarrada mesmo, fixada em algumas pessoas. Foi criado um ódio mesmo, mas são haters. Aí que tá o problema. São pessoas que eu nunca vi na vida pessoalmente. E se vi foi longe. E algumas eu nem sei quem eram porque usavam perfis fakes, tanto no Twitter, no Orkut, na época do Orkut ainda. E só em 2017 que eu consegui fazer um momento de oração, de combate espiritual, de cura e libertação. E o negócio foi perfect, sabe? Eu agradeço pela graça de Deus. Agradeço mesmo. A partir dali já tá perdoado, acabou, passou. Agora tem um grupo de pessoas, uma outra situação, de uma outra realidade que eu vivi, que eu preciso estar colocando. É trabalho, gente. Olha, é negócio, às vezes eu tô lá fazendo as coisas de casa e aí vem a memória. E o pior é que assim, eu não sei explicar. Eu deveria ter feito faz tempo, né? Foi um lapso meu. Mas é que essas pessoas são envolvidas com magia negra. Infelizmente. Não sei definir o que, mas são envolvidos com magia negra e branca. Então, às vezes a gente topa com essas pessoas, não é que a macumba pega, eu vou falar bem na real. Não é isso, mas é que a gente entra numa comunhão nefasta, negativa, uma comunhão de ódio, porque a pessoa tem ódio da gente e a gente começa a ter ódio das pessoas, porque elas interferem na nossa vida. Então, muitas coisas que não aconteceram na minha vida foi porque eu travei devido. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu travei porque eu engatei numa comunhão nefasta com essas pessoas pela mente e pelo emocional. Isso é muito grave, né? Então, se você está passando por uma situação dessa, eu sugiro que você comece um processo de orações de saturação, de devoção de saturação, para você, pelo menos você, se libertar. Se a pessoa não quiser se libertar, olha, reza, pede a intercessão Nossa Senhora para que acompanhe ela, que elas tudo seja neutralizado, porque assim, Deus é maior, Jesus tem poder, é o nosso Senhor e Salvador. Nenhuma outra pessoa tem poder sobre nós. Nem o demônio tem um poder, até pode ter, no primeiro momento. Aí fica aquela coisa do Jó, né? Mas sempre reafirmar, quem tem poder nas nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, pela Santíssima Trindade, pela intercessão de Nossa Senhora, né? Fogo do Espírito Santo, e assim vai pedindo. Tem que sempre se consagrar mesmo. E reafirmar, ninguém mais tem poder sobre mim, porque eu sou consagrada ao Senhor Jesus. Eu tenho pelo batismo do Senhor Jesus. E você determine, como fazem os irmãos evangélicos, determine que qualquer pessoa que queira interferir na sua vida com magia negra, magia branca, magia de sei lá que cor dos infernos, fale com autoridade, que isso seja neutralizado, destruído, pisado pelo pé santo e bento de Nossa Senhora Virgem Maria Santíssima. Não tenha medo. Por isso que São João Paulo falava, não tenha medo. Não tenha medo. Essas pessoas podem até tirar nossas vidas, mas a alma tem que estar preparada para... Como Dom Henrique Soares falou, eu tenho que pular nos braços do Senhor Jesus. E pular certinho. Então não tenha medo. E tem que determinar. Ninguém, nenhuma criatura tem poder sobre nós, filhos de Deus, sob o batismo de Cristo. Ninguém. Ninguém mesmo. Tá bom? Então, eu peço desculpas, não vai ter mais até o final do mês, já estamos entrando no final do mês, o momento oracional. Tanto é que eu fiquei de falar de Santa Elizabeth da Trindade, então eu vou estar falando no correr. Já que eu falei de Santa Teresinha hoje, deixo para amanhã ou depois sobre Santa Elizabeth da Trindade. Pelo menos eu vou falar aqui na liturgia, tá bom? Bem, chega. Pitáculo já grande demais para o meu gosto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desse domingo é 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 e depois do 7 ao 12. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon,
O Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas, sim, sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido e, além disso, dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 118, com o refrão: Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vós, como a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho vossa lei, o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mas sei que o ouro, tudo mais que o ouro fino. Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Gente, desculpa eu estar comendo palavra, mas é que eu estou usando o aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária, e eu fiquei com o dedo pressionado, a letra ficou pequena. E eu já tô naquela velhice, né, que eu tenho que usar lupa. Ou fazer, tipo, tem que ficar, sabe, aproximando, desaproximando o objeto, né, é horrível esse negócio. Desculpa, tá? Então vamos lá, segunda leitura, Romanos 8, versículo 28 a 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é outra parábola que estamos ouvindo desde o dia 12 de julho. É uma sequência de parábolas. Dia 12 teve a parábola do semeador. Aí, no domingo passado, foi o do joio e do trigo. E agora temos a parábola que, aparentemente, são duas coisas diferentes faladas aqui, né? Mas não é. É do tesouro encontrado e o reino dos céus, que é um fermento, né? Mas, pedindo a graça de Deus, a gente vai entender que uma coisa está entrelaçada na outra. É só pedir os olhos de Deus, né? Para entender essa palavra. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. E cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim.
Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E, desculpa, eu falei que era do fermento. Do fermento foi durante essa semana, né, que foi falado. Mas o que eu quero falar nesse sentido? Pronto, alterei a letra, ficou letra grande. Ai, credo. Viu como eu sou descoordenada? Mas enfim, vai ler, o negócio diminuiu o tamanho da letra. Vou ter que fazer uma lecture divina aqui, um estudo da palavra também. O áudio vai ficar grande, mas não vai ter um momento oracional, então não tem problema. A primeira leitura realmente faz referência ao Evangelho. O jovem Salomão perdeu o pai, o rei Davi, famoso, lendário, mítico, o grande servo de Deus, e ele já estava, digamos, com as costas pesadas com esse cargo, né? E jovem ele tem um sonho, porque querendo ou não, a princípio a descendência de Davi era para dar certo. Mas nós bem sabemos que não, que o fim de Salomão não foi, sabe como é, né? Você deve saber o que aconteceu depois, né? Muito desagradou ao Senhor. Tanto é que ele começou bem. Ele fez um pedido sábio. O pedido estava na graça de Deus, né? Porque é só pela graça para fazer esse pedido. Me dê sabedoria, porque eu não sei lidar com esse povo, e sem contar que o menino queria dizer também que é um cargo muito pesado, eu tenho medo, né? Foi um misto de coisas. E graças ao Deus Altíssimo foi concedido muitas bênçãos no reinado de Salomão. Contudo, se você não sabe, Salomão fez péssimas escolhas no final da vida. Se entregou a várias concubinas, não só questão sexual, mas foi pela questão religiosa que ele começou a trazer ídolos. E isso desagradou profundamente ao Senhor. Apesar de ter construído o templo, né? Salomão é o construtor, que foi uma promessa que o Todo-Poderoso fez a Davi. Davi, não é você que vai construir para mim, é um descendente teu, fica tranquilo. Porque é um cargo muito grande para construir, né? Escolhas. Isso eu ouvi na homilia hoje do padre. Aqui lá da internet, que eu acompanho a homilia hoje. Muito interessante. E no evangelho de hoje também é falado escolhas. Parece que não, né? Mas é. O reino dos céus é como um homem que compra um campo e encontra uma pedra preciosa, ou um comprador em busca de pérolas mais preciosas. Aí, essa analogia da parábola é aquele que busca a verdade, o caminho à vida. Sabe aquelas pessoas que, acho que você talvez já tenha visto, ou se você já não foi, eu já fui. Aquelas pessoas assim, que entram numa situação de vida, tem trabalho, tem família, às vezes não está bem ou está bem, mas existe um ímpeto de buscar um caminho espiritual, os buscadores. Existem muito os buscadores na linha esotérica, na linha de outras religiões deístas. Religiões deístas é assim, acreditam num Deus, agora que Deus que não é o mesmo Jesus, tá? O budismo é deísta, então isso é muito comum entre os buscadores nessa linha, né? Na linha, eu falo porque eu já andei por esse caminho. E é uma coisa interessante, alguns se encontram, tanto que se tornam monjas ou monges budistas. Encontram a paz ali por todas as práticas, mantras, etc. Beleza? Não precisa, você católico não precisa, você cristão também não precisa entrar nessa. Mas só para você entender, existem os buscadores. Aí o pessoal vai para o Tibete, vai para regiões inóspitas na Índia, tem que ter guru, é um monte de coisa. Tá? Aí nesse meio tempo encontram os guru fake, para não dizer os estelionatários, né? Aí vira essa bagunça. Né? Na realidade, eu olho para essa passagem e hoje eu vejo nesse sentido. O homem que compra um campo encontra uma pedra preciosa. Às vezes não era a intenção do rapaz que comprou o campo, mas ele encontrou, porque havia uma predisposição dele e Jesus quer se apresentar a ele. Aí é encontrado a pérola preciosa, que é o reino dos céus. Para mim, Jesus é o reino dos céus.
O comprador de pérolas é o buscador, é o caminhante, ele está atrás. E é isso, isso e aquilo. Eu acho que até reflete um pouco a história de São Cristóvão, né? De sábado. São Cristóvão é aquele que ele primeiro serviu a um senhor, a outro senhor, porque ele queria servir ao senhor mais poderoso. Acho que é essa a história de São Cristóvão. Eu não sou muito devota, mas deve ser, não é? Porque ele atravessava pessoas num rio, porque ele era grandão. E aí tinha um menino, o menino Jesus se apresentou a ele. E o menino Jesus fala: Você vai servir a mim, né? Procura a história, acho que é de São Cristóvão. Por isso que ele é dos motoristas. Encontrar o caminho certo. Então, o buscador de pérolas. Achei! É essa pérola! E desfaz de outras, não é isso? Aí o que que acontece? Depois a gente vai para o outro momento ali do evangelho, do pai, que tem que tirar coisas novas e coisas velhas, que esse é o final, né? Então ele diz que obrigatoriamente toda pessoa envolvida nesse processo de ir atrás de Jesus, nesse segmento, tem que começar a fazer isso, tirar coisas velhas e colocar coisas novas e fazer novas escolhas a partir de Jesus. Aqui. Mas antes disso é falar do quê? O reino dos céus. Não. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Aí vem os anjos. Isso não é os anjos, os pescadores, mas tem uma outra passagem que ele fala que os anjos vão fazer a escolha, não é? O joio e o trigo vai fazer a escolha. E aí assim, os bons ficam com Jesus e os maus vai acontecer o quê? Os maus serão lançados na fornalha de fogo. Aí eu vou ter que falar essa situação que eu estou passando agora. Essas pessoas que, não é só comigo, deve ter acontecido com vocês. Tem pessoas que não vão com a nossa cara, principalmente no trabalho. E eu vou dizer, muita gente da parte profissional é ligada a coisas de magia negra e magia branca. Não adianta. Sempre você vai topar. E pior, eles pegam teu nome e tua foto e colocam ou na boca do sapo ou em qualquer outra fornalha dos infernos. Mas isso é escolha deles. Então, eu poderia estar no ódio. Eu fiquei no ódio 12 anos. Não adiantou nada. Eu tentei esquecer. Tá errado. Eu ainda fingia que perdoava. Tá errado. Né? Eles quiseram me amarrar. É assim, tem gente que quer te amarrar numa coisa ruim. Faz um monte de coisa arada. E te amarra entre aspas mesmo. Sabe? Amarra. Porque é coisa que envolve esoterismo, magia negra, magia branca. E coisa que, tipo, graças a Deus eu não me meti nunca nisso. Magia branca até. Porque, algumas coisas assim, as simpatias é magia branca. Agora, magia negra, graças a Deus, nunca sacrifiquei ninguém, nenhum bichinho, nenhuma criatura, nem flor, nem nada. Nunca mexi. E ainda assim, as pessoas fazem coisas com você que às vezes você não entende porque que acontecem certas situações, né? E fora que eu tenho um histórico de uma avó. A mulher era tão ruim lá no interior do Paraná que simplesmente até hoje reverbera a memória negativa dessa minha parente. Eu não conheci ela, mas era uma pessoa muito ruim, inclusive com a própria família. E ela adorava, esse é o termo, adorava infernizar a vida dos outros. Ela tinha que infernizar a vida de alguém, todo dia. Então, querendo ou não, atraiu coisa ruim, sim. Então, é um acúmulo de situações. Né? Mas no meu caso, o acúmulo é pontuado. E aí eu vou ter que usar como exemplo. Essas pessoas fizeram a escolha. Como é que é? Aqueles peixes ruins que a gente não quer. Deus não vai querer. Às vezes a gente também não quer, né? Porque a gente já está num outro caminho. A gente não quer conviver com gente assim. Sabe aquela pessoa que em vez de promover boas virtudes, não. É a pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo, sabe? Tem gente assim. Então, qual que é a minha atitude? Eu vou fazer a mesma coisa que eles? Eu nunca fiz na época do esoterismo, eu vou fazer agora. Deus me livre. Quais são as minhas armas? As minhas armas são as devoções que eu sempre usei. E graças a Deus eu tenho feito uma caminhada em que, tudo bem, de repente eu pego uma devoção de Nossa Senhora Rosa Mística. Faço? Não, acho que não é isso. Eu vou fazer o terço. Acho que é isso. O Espírito Santo vai te dando a moção para cada situação. Mas você primeiro comece fazendo. A gente precisa estar fazendo algo que nós conhecemos. De repente aquela devoção mariana, a devoção a uma Nossa Senhora. E com o tempo a própria Nossa Senhora te indica o que você tem que fazer.
Nessa minha situação, como envolveu muita raiva, muito ódio e graves ressentimentos dos dois lados, que eu sei, o outro lado eu sei, e eu também fiquei muito chateada, então eu estou precisando, de início eu estou numa coisa básica, né? Mas aqui vem uma situação que nos envolve como irmãos. Quais são suas escolhas? Você tem ido de fato ao encontro de Senhor Jesus? O verdadeiro Jesus? A verdade, o caminho e a vida? Ou você tem falado, Deus está em toda parte? Errado. Eu já falei, tem religiões deístas. Até maçom é deísta. Mas que Deus é esse que eles cultuam? Não é o mesmo Jesus Cristo. Isso eu posso te afirmar. No budismo também. Lá nos muçulmanos também. É deísta. É um Deus, mas não é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Não vem com esse discursinho besta de dizer que Deus está em toda parte. Não tá. Até porque você pode fazer a prova dos 9. Jesus não morreu na cruz? Esse Deus que os muçulmanos cultuam, o Deus lá dos budistas, o Deus dos maçons, morreu na cruz? O que eles acham disso? Morreu na cruz? Deu o sangue? Só que antes de morrer na cruz, foi espancado, humilhado, cuspido, escarrado, teve que carregar a própria cruz com tudo lacerado nas costas? É o mesmo Deus? Vai lá perguntar. Aquele que faz aí as magias negras, é o mesmo Deus? Eu acredito em Cristo Pantocrator, Rei do Universo. Nenhum outro Deus fez o que Jesus fez sob a vontade do Deus Altíssimo. Faz a experiência certa, caro irmão, cara irmã. Não vem falar bobagem, não. Eu ia falar um palavrão. Não vem falar bobeira, não, tá? Isso significa que você está fazendo escolhas péssimas. Você está colocando coisa velha no que era para ser novo. Não está procurando boas pérolas. Não está sendo o bom comprador de um terreno. Está sendo cegueta. Peça ajuda para o Espírito Santo e o verdadeiro Espírito Santo. Não é qualquer espírito imundo, não. Que você fica ouvindo e fica profetizando porcariada para os outros. Fica pondo carga de burro nos outros, porque você ouviu o Espírito falar. Mas é o Espírito imundo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é suave e poderoso ao mesmo tempo. E esse paradoxo você não está conhecendo. Então é melhor calar a boca. Tá? Você tá atribulado por uns inimigos? Eles não têm poder sobre você. No começo eu não acreditava. Mas ninguém, nem o demônio tem o poder sobre nós. Ele pode tirar a nossa vida. Mas então você está pegado a coisas materiais. Cadê tua fé? Como é que você vai encontrar uma pérola preciosa? Como têm sido tuas escolhas todo dia? Lógico, tem dia que eu tenho vontade de odiar todo mundo. O ódio, assim, de sair a bilis pra fora. Você não tem noção. Mas tem hora que eu tenho que ponderar e falar, não, tá errado. Eu estou errada, tô no caminho errado, perdão, Jesus, entendeu? Aí sim eu me valho das atitudes dos evangélicos. Vou lá me ajoelhar, me humilhar e pedir perdão pro Senhor. E clamar. Bons evangélicos, tá? Eu conheço bons testemunhos de pessoas evangélicas. 2 pessoas, inclusive. Mulheres de fé mesmo. Sobreviventes de muita coisa. Que Deus as abençoe e abençoe os bons evangélicos de bom testemunho que tem, viu? Tem mesmo. De verdade. Deus tenha piedade, viu? Que nos aceite com o mesmo batismo. Aqui eu vou terminando e fica a reflexão durante a semana para todos nós e para mim também. Isso é para mim. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu escolho odiar ou eu tenho que tomar uma atitude concreta, efetiva e de forma perene e permanente? Tá, o que eu posso estar fazendo pelos meus desafetos que eu odeio? Vou começar rezando. Acho que vou fazer um jejum. Acho que eu vou fazer uma oferta. Mas aí depende da oferta, né? Acho que é melhor entrar em oração, é melhor. Depois pedir para o Espírito Santo inclinar, né? Me dar a moção, o que eu faço depois de tudo isso? O que você me orienta? Porque a gente é meio cegueta, precisa de óculos para ver. E o Espírito Santo é ótimo para abrir os olhos e abrir os caminhos também. Abrir os caminhos pro Senhor, tá? Não é abrir qualquer caminho, não. Tá? Fala que abre caminho, sabe aquelas coisas? Não, você usa lá, faz a simpatia que abre caminho. Não é esse caminho. Tem que ser o caminho, a verdade e a vida. Não, eu inverti. É a verdade, o caminho e a vida. Tem que ser esse caminho, Jesus. Tá? É focado. Bem focado. Desejo a todos uma ótima semana. Desculpa pelo áudio longo, acho que foi 2 áudios em um.
Mas fica a reflexão para o domingo e correr da semana, tá bom? É um processo pessoal, às vezes eu dou esses testemunhos também para desopilar o fígado. Pra compartilhar, dizer assim, tá acontecendo um negócio aqui comigo, entendeu? Vai que bate em, tipo, é uma coisa que você tá precisando ouvir. Mas uma coisa eu te digo, ninguém, nenhuma criatura tem poder sobre a gente. E se você desconfia que alguém implantou um troço na tua vida, detonou você no trabalho, você perdeu o trabalho, agradeça a Deus, porque é por conta disso que você tá no caminho de Jesus. Com dor e tudo, com perna quebrada na alma, sei lá. Sabe? Perdeu o trabalho? Que bom que você perdeu o trabalho. Você pensou se perdesse a vida? E a alma junto? Não! Eu conheço gente que morreu sem ter tempo de conversão. Agradeça. Deus te honrará. Nós vivemos, às vezes, pequenos momentos de Jó. E nós ainda, além de fazer como Jó fez, não, a gente dá uma de Jonas. A gente vai e se esconde na barriguinha da baleia. É um misto grande de coisas que a gente toma decisão errada, né? Então sai da barriga da baleia, vamos encarar os fatos, encarar o Jó das nossas vidas, sermos Jó mesmo. Largue mão, tá bom? Passado é passado, já passou, foi bom, não foi bom, paciência, é o que te trouxe para Deus. Você fez a boa escolha, até porque Deus é que te atraiu, o Senhor Jesus te atraiu. As outras pessoas, por que estão lá fazendo ainda as magia negra? É péssima escolha. Mas olha, o juízo particular e no juízo final, você tenha certeza, pela vida eterna que elas vão ter, lá no fogo do inferno, coitadas. Não sabe o que faz mesmo, tá? Já se sinta vingado, se é isso que você quer ouvir. Mas é triste, é muito triste. É muito triste. Era importante o joio virar trigo. Isso é o sinal do Deus do impossível. Mas não, a pessoa quer ser joio, quer ser seco, palha seca, ainda promover a morte dos outros. Morte física, muitas vezes. Uma pena mesmo, tá? Mas é final dos tempos, gente. Vamos ter que nos preparar para isso. Então não fique guardando rancor, já tome uma atitude. Fale assim: Senhor Jesus é minha pérola, então ele é a verdade, o caminho e a vida. Eu não quero qualquer caminho mais, eu quero esse caminho. Entendeu? E vai. Partiu. Então, para essa semana, meu caro irmão, minha cara irmã, partiu para Jesus, no coração dele, para o coração imaculado de Nossa Senhora, não importa. Se livre dessa carga que você acha que foram certas pessoas e certas situações, né, que te feriram, que te tentaram matar mesmo. Às vezes matar é balaço mesmo, matar com matado, de morte morrida, né? Queriam ver você morto de morte morrida. Ninguém tem poder sobre ninguém. Ninguém tem poder sobre você, sobre mim, só Jesus. Então você reafirme isso. Ele é o Senhor da vida. Mesmo você capenga, meio doente, com meia carga de bateria, mas você está vivo pela graça de Deus, tá bom? Pronto, falei. Paz e bem a todos.